Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. No capítulo 17, eu queria que você fizesse isso de pé. Vamos ler de pé o texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Vamos estudar mais um dos milagres de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, foram curados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Agradecemos, Pai, e pedimos que essa palavra seja estabelecida de uma maneira tão firme em nosso coração que nada poderá arrancá-la. Que ela seja plantada em nosso coração e produza frutos na nossa vida. Fala conosco, Senhor, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Nossa série de mensagens, os milagres de Jesus, histórias da providência divina. Já falamos de alguns, e esta noite eu quero falar sobre um milagre que nem sempre ganha um destaque tão grande nas pregações, nos livros, nas reflexões. Não foi tão fácil encontrar uma pregação sobre esse tema. Eu estudei, li, pesquisei sobre essa cura que tem alguns aspectos incomuns dentro da maneira como o Senhor Jesus curava as pessoas. Esse texto nos apresenta, nós somos apresentados a uma das mais terríveis doenças que havia na época do Senhor Jesus, a lepra. Hoje a lepra é chamada de hanseníase ou doença de Hansen. Ainda hoje é uma doença complicada, que causa medo, que causa pavor, que causa problemas sociais, distanciamentos, certo isolacionismo por parte daquelas pessoas que são acometidas desse mal. Ela é transmitida através de uma bactéria. Hoje se sabe disso. E na época em que esse texto foi escrito pelo Senhor, na época de Jesus e dos discípulos, as restrições sociais e religiosas em relação aos leprosos eram muito sérias. Desde o Antigo Testamento, fundamentado na lei de Moisés, os leprosos eram rechaçados, eram colocados à parte, distanciados, isolados de todo contato civil, de todo contato social, de todo contato religioso. A situação era tão grave de um leproso que eles eram considerados como povo, como pessoas amaldiçoadas. Alguns, inclusive, alguns rabis, alguns homens religiosos mais radicais, eles diziam que se você encontrasse um leproso na rua, você era obrigado a tacar-lhe uma pedra, porque como você não castigaria alguém que foi já castigado por Deus? As pessoas não eram condenadas por não exercerem misericórdia e compaixão aos leprosos. Era uma vida dura. Era uma vida sofrida, onde se experimentava um desprezo e o isolamento em todos os sentidos. Curioso,
nós falarmos sobre isolamento, numa época em que se fala tanto sobre isolamento social. Ora, comparado com o isolamento a que estava aí restrito o leproso da época de Jesus, o nosso isolamento é absolutamente nada. Nada. Se você fosse um leproso na época de Jesus, aí sim você ia saber o que era isolamento. Esse tipo de isolamento a gente tira de letra. Não ia ter ninguém para entregar iFood na sua casa. Ninguém ia fazer questão de lhe visitar e você não seria bem-vindo em lugar nenhum. Você andaria coberto para esconder as suas chagas, distante das pessoas para que elas não percebessem o seu odor. Você não poderia ser tocado, nem poderia tocar em ninguém. Como se então tratava essa questão naquela época? Se alguém manifestasse na sua pele algum tipo de mancha, alguma marca em comum, deveria se apresentar ao sacerdote do lugar. Esse sacerdote então avaliaria a pessoa, segundo o que era descrito na lei de Moisés, e verificaria se aquilo se tratava ou não de lepra. A grande questão é que naquela época muitas doenças de pele eram tratadas como lepra, de maneira genérica. Sendo que aquelas enfermidades da pele que não eram lepra e com o tempo eram normalmente, naturalmente saradas, essas pessoas se reapresentavam ao sacerdote, mostravam que estavam curadas e então elas eram reintegradas à sociedade. Alguns tipos de lepra, segundo a lei de Moisés, acometiam não só pessoas, mas animais e até edificações. As pessoas eram então isoladas e após passar dessa enfermidade, se apresentavam ao sacerdote que o declarava limpo e a pessoa então poderia voltar ao convívio normal. O problema é que a lepra, hanseníase, se não tratada, ela não tem cura. Essas pessoas então passavam todo o tempo isoladas, sem poder se reapresentar ao sacerdote, simplesmente porque não conseguiam cura. E elas experimentavam essa situação até o dia em que morressem. Era uma doença horrível e o trato que se tinha com essas pessoas era completamente desumano. Jesus, então, nesse texto de Lucas capítulo 17, ele não cura apenas um, mas cura 10 leprosos. Que grande ato de compaixão, que grande ato de misericórdia. Nós encontramos Jesus andando na região que ficava entre a Samaria e a Galileia. Não é à toa que dentre esse grupo de 10 leprosos, um deles era samaritano. Era muito comum naquela época essas pessoas que tinham lepra viverem em locais isolados, fora da cidade, que hoje nós chamamos, não existem mais, mas se chamava até há pouco tempo de leprosários. E essas pessoas então tinham um único contato social entre as pessoas que também tinham essa doença. Esses 10 leprosos então, ao saberem que Jesus passava por sua aldeia, vão ao seu encontro. Impossibilitados pela lei de Moisés de tocar quem quer que fosse, eles pedem de longe que o Senhor manifeste em favor deles compaixão. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É o único pedido. E obviamente, ao olhar de longe, um leproso poderia ser identificado pela maneira como ele se vestia, sem sequer poder vislumbrar as marcas que a lepra deixava nas pessoas. Ao invés de Jesus simplesmente declarar uma cura imediata, como nós encontramos em tantos outros casos, inclusive de leprosos, onde o leproso pede ao Senhor para ser curado, e o Senhor Jesus, eu quero ser limpo, e a pessoa imediatamente é curada, quando ele toca. Aqui o ato é diferente. Ao invés de declarar uma cura imediata ou tocar, Jesus ordena que aqueles homens cumpram o que está descrito na lei de Moisés. Vá ao sacerdote e se apresente a ele. Ir ao sacerdote
se apresentar para demonstrar que estava purificado da lepra, só faria sentido se de fato eles estivessem curados. E o ato de fé daqueles homens, daqueles 10 leprosos, se encontra no fato de que, mediante o comando de Jesus, a ordem de Jesus, para eles se apresentarem aos sacerdotes, mesmo não estando imediatamente curados, eles foram, obedeceram, fizeram o que o Senhor Jesus então tinha dito que eles deveriam fazer. E nesse caminho em que eles ouvem essa palavra do Senhor, vá se apresentar ao sacerdote para que ele ateste a cura, entre esse momento e o momento em que eles começam a se deslocar até o sacerdote, eles percebem que já estão curados. Não é uma cura necessariamente imediata, mas eles perceberam que algo aconteceu em seus corpos, talvez pelo fim do formigamento, talvez pelo retorno da sensibilidade dos seus membros, talvez alguns membros já amputados pela própria lepra tenham voltado a compor o seu corpo. Eles então começaram a ter a sensibilidade, talvez tocando em seus rostos, ou talvez olhando um para o outro e percebendo que aquela enfermidade tinha sido curada. Veja que grande experiência. E eu acho essa cura de Jesus muito interessante, chocante, eu diria, porque Jesus ele conseguiu curar não pela palavra, mas simplesmente pela intenção da sua própria mente. Ele não precisou manifestar desejo por intermédio da sua palavra. Só o fato dele querer que aquelas pessoas fossem curadas, elas foram curadas. Ele não precisou tocar, não precisou falar, ele simplesmente quis e aconteceu. Ele quis, desejou, na sua mente, mentalmente, no seu coração, mas ele exerceu o seu ato soberano de Deus em desejar que alguma coisa acontecesse, e da maneira como ele desejou, aquilo aconteceu. Queridos, como Jesus é grandioso! Que poder esse homem tem! Os discípulos, quando estavam num barco que quase ia a pique por conta de uma forte tempestade, e Jesus, por intermédio da sua palavra, da sua autoridade, faz com que os ventos, que o mar se acalme, eles então se prostram e perguntam: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse estranhamento de que tal coisa jamais se viu em Israel, um homem que consegue ressuscitar os mortos simplesmente pelo uso da sua palavra, um homem que consegue tocar no olho do cego e fazer com que o cego veja, um homem cuja autoridade é soberana a ponto de expulsar os demônios. Quem é esse agora que simplesmente pelo desejo que tem, aquelas pessoas são curadas? Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso comandante, é o nosso capitão, é o nosso Salvador, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele não é um ser criado, ele não é um semideus, ele não é um homem sábio, um mártir que morreu em favor de uma causa nobre. Ele é Deus que se fez carne. E naquele momento ele usou toda a sua autoridade como Senhor para curar aqueles homens sem dizer uma palavra. Esse é o Senhor. O que acontece? Aqueles homens então devem ter ficado muito felizes quando percebem-se que estão curados, que em seu corpo operou uma força sobrenatural, e aquilo que então estava contaminado, impuro, manchado, destruído, corrompido, agora está completamente curado. Quem é esse? Quem é esse homem que todos nós, num culto como esse, cantamos e exaltamos? É com esse homem, com esse Senhor soberano, a quem nós dirigimos as nossas orações. É sobre ele que conta, que fala a Bíblia que nós lemos. É sobre ele, para ele que encomendamos a nossa vida,
A nossa família, o nosso trabalho e tudo aquilo que fazemos é sobre Ele, a história é sobre Ele, a nossa vida é sobre Ele, Ele é o Senhor soberano, acima de todas as coisas. E então aqueles 10 leprosos, sem absolutamente nenhuma perspectiva de melhora, sem nenhuma esperança nesse mundo, de serem purificados, recebidos e reintegrados à sociedade, vivendo sabe lá há quanto tempo com uma doença que vagarosamente vai destruindo a sua vida, tornando a sua situação cada vez mais deplorável, desumanizando, excluindo, destruindo seus relacionamentos familiares. As pessoas olhavam com ódio, com desprezo, com nojo, com receio, e esses homens de uma hora para outra, em uma oportunidade de falarem com o Senhor, simplesmente pela manifestação do seu desejo, eles veem a vida mudar completamente. Tudo mudou, é tudo novo. Tudo novo, agora aquela esperança, aquela morte, tem que ver os membros caindo pouco a pouco, as pessoas se afastarem, os olhares preconceituosos, os olhares de desprezo, as pedras, os cuspes, a impossibilidade sequer de ver os filhos crescerem, de não poder mais ir na casa dos seus pais, tudo isso agora mudou, porque o Senhor Jesus, de alguma maneira, pelo uso da sua vontade, fez com que aquelas pessoas fossem transformadas. 10 homens são curados naquele dia, mas apenas um volta para agradecer. Os outros 9 consideraram muito mais importante garantir a cura com o sacerdote do que agradecer aquele que os curou. Devem ter sido os 9 judeus, porque eles entendiam muito mais da lei de Moisés do que um samaritano. Eles sabiam das responsabilidades legais, das necessidades rituais, de se mostrarem ao sacerdote, e o sacerdote então estipular o sacrifício que deveria ser oferecido para que eles fossem introduzidos novamente na comunhão de suas famílias, na comunhão da sociedade e da religiosidade judaica. 9 judeus, preocupados demais com a lei, preocupados demais com os ditames religiosos, mas não voltaram para agradecer. Quem volta é um samaritano. Um homem que além de leproso era samaritano. A vida era dura com esse, que além de leproso, fazia parte daquele povo desprezado pelos judeus. E só a dor, só a miséria consegue unir 2 grupos tão distintos quanto judeus e samaritanos. Então a dor, a enfermidade, a doença, a exclusão, o fardo, o peso da miséria uniram 9 judeus e um samaritano. O samaritano, ele retorna, ele volta, ele se lança aos pés do mestre em agradecimento. Ele reconhece aquele poder e autoridade e simplesmente pela sua graça, pela sua compaixão, ele foi curado. Que o sacerdote espere para depois, isso fica para outra hora. O que eu preciso fazer agora é me prostrar perante aquele que foi o responsável pela minha cura. Onde estão os outros 9? Pergunta o mestre. Os outros 9 optaram por seguir friamente as normas do que antes agradecer pelo milagre da cura. Para os 10, há um ato de cura. Veja como isso é interessante. Todos os 10 foram curados, mas daqueles 10, só um foi salvo. Porque aqueles 9 manifestaram um ato de fé para serem curados. O samaritano que retorna e se prostra, ele manifesta a fé naquele homem que curou. O samaritano, ele tem uma fé capaz de salvar. Ele tem uma fé capaz de colocar ele num contato profundo com o mestre, a ponto do mestre virar para ele e dizer: olha, a tua fé te salvou. Tem gente que chega tão pertinho,
chega tão perto da salvação, perto. Experimenta muita coisa, vê muita coisa, às vezes vem para a igreja, participa da igreja, vem para a escola dominical, é batizado, faz parte de hall de membros, chega muito perto. Ele quase é salvo. Mas esse quase não vale absolutamente nada se não tiver um encontro transformador com o Senhor. E esse homem não só foi curado no seu corpo, no seu físico, nas suas chagas, nas suas enfermidades, mas ele também foi curado por dentro. Ele foi salvo. Isso é o que o texto, querido, nos relata, nos mostra. Mas eu queria fazer algumas reflexões pontuais com os irmãos sobre esse texto. Primeira reflexão que eu gostaria de fazer com os amados aqui nessa noite é que não há maior doença do que o pecado. A lepra, por sua característica, é um paradigma do que seja o pecado na vida humana. Ele é destrutivo, ele é insensibilizador, ele é contagioso e é mortal. Assim como a lepra, o pecado ele provoca dor, ele afasta as pessoas, inclusive Deus, ele torna degradante a situação de qualquer pessoa. Assim também é o pecado. O pecado era usado muito no Antigo Testamento para fazer referência à vida de uma pessoa leprosa. Ele era mortal, incapacitante, alienante e tirava todos os contatos que a pessoa tinha. Nós devemos, amados, como esses leprosos, ter para conosco o mesmo sentimento de medo ao pecar, quanto temos o medo de contrair uma lepra. O pecado é tão contaminador, ele nos torna tão impuros e mais impuros do que a própria lepra. Temos tanto medo de adquirir doenças, temos medo agora de adquirir o coronavírus. Temos receio de ficarmos enfermos pelo resto da nossa vida ou sermos acometidos de algum tipo de doença que não tenha cura, mas a maioria das pessoas vive com a pior e maior de todas as doenças e vivem sem nunca ter cura, que é o pecado. Pecadores não convertidos estão com lepra espiritual, carecem de cura, carecem desse encontro transformador, carecem dessa manifestação da vontade divina de que suas vidas sejam salvas e transformadas. Pecadores estão fadados a uma vida de degeneração, a uma vida de isolamento e no final uma vida de morte. Se não encontrarem com o Senhor da vida e Ele, para essas pessoas, não manifestar o seu desejo soberano de salvação, de cura, de transformação. Então, o que esse texto me leva a refletir, primeira coisa, é o resultado do pecado na vida das pessoas e como as pessoas são cegas para o prejuízo que o pecado traz às suas vidas. Não há maior doença do que o pecado. E é a doença que as pessoas menos se preocupam. Quisera que todos nós, inclusive eu, nos preocupássemos em não pecar, assim como nos preocupamos em não contrair o coronavírus. Que nós tivéssemos o zelo em nos proteger do pecado, assim como temos tanto zelo em nos proteger do coronavírus. Fôssemos tão zelosos em estarmos na presença de Deus, assim como somos zelosos no uso do álcool. As mãos, por favor. Que fôssemos tão intensos no nosso amor pelo Senhor, no nosso relacionamento com Ele, assim como somos intensos na hora em que vamos sair de casa e procuramos logo colocar a máscara. Eu lembro que quando começou esse negócio de coronavírus, eu ia trabalhar na prefeitura e a gente era obrigado a trabalhar com máscara. Eu chegava em casa, eu passava o dia com máscara,
Eu chegava em casa, eu passava horas sentindo a máscara, né? Mesmo que eu estivesse sem ela, eu sentia. Só que com o tempo, eu não sinto mais. Se tornou insensível, eu já me acostumei com a máscara. E o pecado é assim. No começo incomoda. No começo, a gente fica preocupado. No começo, a gente fica insatisfeito. Com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com ele. E vai dizendo para a vida, é assim mesmo. Eu preciso me acostumar. Faz parte agora do novo normal aprender a conviver com o pecado. Não há maior doença do que o pecado. Todo pecado é contaminador, todo pecado traz impureza, todo pecado traz insatisfação da parte de Deus, independente se é para não crente ou para crente. Se você peca, o olhar de Deus sobre você é olhar para uma pessoa que foi contaminada pelo pecado. Segundo, a fé em Jesus é o início de tudo. Aqueles leprosos foram se apresentar ao sacerdote porque tiveram fé, mesmo que imediatamente não tenham recebido a cura. Foi um ato de fé. A fé depositada em Cristo providenciou os meios necessários e suficientes para a cura daquelas pessoas. Foi só acreditar. O Senhor disse, vai se apresentar ao sacerdote. Quando eles se viraram e começaram a caminhar em direção ao lugar onde o sacerdote ficava, eles imediatamente foram curados por conta desse ato de obediência. Porque fé não é apenas a subjetividade do depositar, sentimentalmente a fé em alguém. A fé, antes e acima de tudo, é um ato de obediência a alguém. Tem muitas pessoas que falam de fé. Tem muitas pessoas que dizem que têm muita fé. Conheço muitas, inclusive pessoas que não conhecem ao Senhor. Mas a fé genuína e a fé verdadeira é aquela que primeiramente age no ato da obediência. Então, se você não obedece ao Senhor, você tem tudo, menos fé. A fé, ela começa com o ato de obedecer, de se entregar àquele que tem autoridade. Os 10 foram curados porque manifestaram fé no poder curador do Senhor Jesus, mas um foi salvo porque acreditou que aquele homem que tinha operado aquele milagre não podia ser qualquer pessoa. Nós temos que crer em Jesus. Crer que só Jesus proveu todos os meios necessários para a nossa salvação. E é que é interessante, a gente muitas vezes fala de fé simplesmente como a fé no meio da tribulação. O que é ter fé? Fé é você passar pelos momentos difíceis, mas ainda assim continuar indo para a igreja. Fé é muito mais do que isso. A fé salvadora é aquela fé que é depositada em Jesus, porque Ele proveu todos os meios necessários para a nossa salvação. Eu não preciso de nada mais a não ser de Jesus Cristo. Nada mais. Ele disse que vai me salvar. Se alguém colocar uma arma na tua cabeça e falar, olha, nega Jesus ou você morre agora. A fé lhe diz o seguinte, morra, mas não negue, porque Jesus, ele prometeu que vai lhe salvar. E que diante do Pai, lá na eternidade, quando toda a humanidade for julgada, nós o seremos sem medo, porque depositamos em Cristo a nossa confiança. Nós não devemos falar apenas na fé como instrumento para vivermos o agora, lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e nossas dores. Nós precisamos entender substancialmente, primeiramente, fundamentalmente, acima de qualquer coisa, a fé como um ato de crer que o Senhor nos salvará na eternidade. De que diante de Deus, quando nos apresentarmos, a nossa dívida já vai estar quitada com Ele. De que seremos recebidos, aceitos, com fundamento na promessa do Senhor Jesus. Esse é o ato objetivo da fé evangélica, num Deus Salvador,
Por mais que não se faça absolutamente nada conosco nessa época e nessa era, por mais que a nossa vida seja tomada de dores e dificuldades, ainda assim a pessoa que crê em Jesus tem fé na salvação eterna. Essa é a fé manifestada daquele que acredita no Salvador, no Filho de Deus, crucificado, ressuscitado. Sabe, tem certeza plena e absoluta que nada há de separar o crente do seu Senhor. Nem todas as dores, nem todas as misérias, nem todas as provações, nem todas as enfermidades, nem todas as crises, absolutamente nada há de roubar a nossa herança reservada na eternidade. Nosso tesouro é imarcessível, é incorruptível, é inviolável, e quem garante isso é aquele que me salvou. A fé diz respeito àquilo que o Senhor guardou para nós na eternidade, e não apenas as nossas facilidades e bonanças do dia a dia. Eu fico pensando, esse tipo de fé manifesta hoje em dia, fé para curar, fé para prosperidade, fé para receber isso, fé para ser aquilo. Eu fico imaginando esse tipo de pregação, esse tipo de conteúdo, desse evangelho falsificado, desse evangelho vagabundo que se prega por aí como se fosse verdade, sendo que não passa de um amontoado de mentiras, pregado em países miseráveis da África, pregado em países muçulmanos. Fala de prosperidade, onde as pessoas vão para a guilhotina, onde as pessoas são mortas, onde as mulheres são violadas por causa da sua fé. Falhou a palavra? Não, falhou o falso profeta, falhou o falso evangelho, mas o bendito evangelho do Senhor, que se fundamenta num Salvador que nos garante a vida eterna, esse jamais falhará. Nós não podemos e devemos ter dúvidas acerca da obra eterna feita pelo Salvador em nosso favor. Aquele homem que voltou e se prostrou, ele tinha esse tipo de fé. Qual o nosso tipo de fé? Eu conheci uma pessoa que conheceu a Cristo, ou disse que conheceu, mas num certo dia a geladeira dela quebrou. Parece brincadeira o que eu conto, mas é verdade, eu ouvi isso. E ela ficou muito triste porque Deus permitiu que a geladeira dela quebrasse. O que ela fez? Abandonou o Senhor. Essa pessoa pode ter tudo, menos uma fé salvadora. Terceiro, uma reflexão que eu também faço com base fundamentado nesse texto, é que há menos gratidão do que deveria. Há menos gratidão do que deveria. 10 foram curados. 10% dos que foram curados voltaram, uma pessoa. Quantos dos que recebem a palavra salvadora do Mestre não estão de joelhos adorando a Ele? Quantos queridos, queridas, que foram salvas por Ele, ou dizem que foram salvas, simplesmente não têm uma vida de adoração sincera e genuína. Não tem uma vida de serviço, de amor pleno, profundo. Sabemos pedir, mas pouco sabemos agradecer. As nossas orações são repletas de petições, e a nossa vida tem pouca adoração. Nós somos perdoados, abençoados, e ainda assim nós não amamos o Senhor como deveríamos. Nós não servimos a Ele com a intensidade daquilo que Ele fez por nós. O nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir em relação ao Senhor ainda está muito aquém da intensidade da cura do nosso estado espiritual. Foi muito para pouco efeito. Foi um turbilhão, um furacão num copo d'água. Ele fez muito. E muitas vezes a nossa resposta é pífia, é tímida, ridícula.
É tanto que é feito, é muito, é impressionante. Ele nos salvou em Jesus, Ele nos curou, Ele restaurou a nossa família, Ele nos colocou para cima. Nós que andávamos cabisbaixos e com cabeça baixa, hoje nós olhamos para o alto. E ainda assim a nossa resposta em adoração, em amor e serviço é tão pouca. Nós desistimos fácil, nós desanimamos fácil, nós paramos de cantar fácil. Basta uma dor, basta um probleminha, basta uma contrariedade. Na assembleia o irmão discordou de mim, eu não gostei, não quero mais ir para a igreja. Eu fiquei emburrado, magoei, cortei relação. Nós somos perdoados e tão abençoados por Deus, é a resposta do nosso coração. Às vezes é como daqueles 9 que agradeceram a cura e foram embora. Eu quero cura, não quero compromisso. Eu quero bênção, não quero compromisso. Eu quero bênção, não quero trabalho. Eu quero prazer, eu não quero sofrimento. Eu quero receber, mas não quero sujar minhas mãos. Não quero fazer calo. Quero ser abençoado, mas eu não quero passar a semana orando, eu não quero fazer jejum, eu não quero participar de vigília, eu quero receber, eu preciso. E às vezes quando nós recebemos aquilo que tanto aguardamos, a resposta do nosso coração é tão tímida, é tão pobre, como daqueles 9, que só queriam uma oportunidade de receber alguma coisa. Como o nosso coração, amados, responde aquilo que o Senhor fez por nós. Eu vou falando de mim, é muito pouco. Meu coração responde de maneira muito aquém daquilo que o Senhor fez por mim. Chega nem perto, não bate nem na trave, nem na linha de fundo, é escanteio. Porque o que Ele fez por mim, ninguém poderia e nem desejaria fazer. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, não é uma questão só de poder, é questão de querer, porque você não presta, nem eu. Nosso valor está no fato de que Ele nos salvou e morreu por nós. Se pudéssemos ter um vislumbre da condenação da qual nós somos libertos, nós dedicaríamos toda a nossa vida a Ele, de maneira irrestrita, intensa, profunda, tudo. Se pudéssemos, por um segundo que seja, vislumbrar, sentir em nossos corpos e em nossa alma o que nos aguardava no inferno, por um segundo que seja, a nossa vida seria diferente. Como você responde ao que Cristo fez por você? Aquele leproso, ele veio correndo. Quando ele tocou, ele disse: não, peraí, alguma coisa aconteceu comigo. Eu estou sentindo minhas mãos. Eu tenho dedos. Acabou o formigamento, as chagas. Eu tenho orelha, elas tinham caído, mas agora eu tenho orelhas. Ele correu para falar com o Senhor, se prostrou e adorou, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Um Deus que talvez ele não conhecesse tão bem, já que era samaritano. A nossa vida precisa entrar no passo daquilo que o Senhor fez por nós. Entrar nesse ritmo, nessa linguagem, daquele milagre que Ele fez em nossa vida, nos tirando da condenação eterna, do fogo e do castigo preparado para todas as hostes diabólicas, queimando eternamente no fogo inextinguível, sendo comidos de vermes durante toda a eternidade, alheios da presença de Deus, sem esperança, experimentando uma escuridão absoluta, sem ninguém para ouvir os nossos lamentos e nossos clamores.
Poderemos passar toda a eternidade nesse terrível lugar, orando e clamando a Deus, e Ele sequer nos ouviria por um segundo que fosse. E desse lugar Ele nos resgatou, Ele nos tirou sem nós termos feito absolutamente nada. Ao contrário, nós fizemos para merecer o lugar para onde nós iríamos. E ainda assim, cheio de graça, compaixão e misericórdia, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos curou, tirou toda aquela dívida que nos condenava, que nos empurrava para o inferno, e fez algo que ninguém jamais desejaria fazer por nós. Você sabe por que as pessoas desejam o seu bem? Porque as pessoas não conhecem o teu coração. Tem um pastor amigo conhecido, e ele uma vez ele contou. A gente estava conversando num encontro com alguns pastores, e nós tínhamos chamado o pastor Russell Shedd, saudosa memória, a presença do Senhor ele está agora. E nós tínhamos então chamado o pastor Shedd, estávamos alguns pastores conversando, trocando aquelas figurinhas, e esse pastor fez uma confissão muito interessante para nós. Ele disse que uma vez ele chegou para o pastor Shedd e disse assim: pastor Shedd, eu acho o senhor uma pessoa tão humilde. E o pastor Shedd virou para ele e disse assim: o irmão fala isso porque o irmão não me conhece. Se as pessoas pudessem olhar para dentro do nosso coração, nós perderemos esposas, perderemos filhos, perderemos amigos, perderemos pais, perderemos mães. Porque só Deus para desejar salvar pecadores como nós. Só Deus. E como nós respondemos a essa grande salvação, esse Salvador maravilhoso. E além dele nos salvar, ele nos abençoa. Estamos aqui, temos família, temos amigos, temos igreja, temos companheiros, rimos, oramos uns pelos outros. Olha o que ele fez por nós. A gente sofre e tem alguém do lado, a gente pranteia e tem alguém que coloca a mão sobre o nosso ombro para nos consolar. Isso é tudo presente de Deus, que diz assim: eu salvei, ele não merecia, agora além de salvar, eu vou abençoar a vida desse pecador. Porque eu amo, porque eu sou gracioso, porque eu sou compassivo. E como o nosso coração e a nossa vida responde a tudo isso. Precisamos pensar, refletir. Nós cantamos uma música que diz: faz chover, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor, inundar o meu coração. E o nosso coração às vezes fica assim, seco, sem vida, cheio de poeira, rachado como o solo do sertão. E o nosso desejo, a nossa oração é para que Deus, de fato, Ele venha sobre nós como uma chuva, com a sua graça, com o seu amor e com o seu poder, e derrame sobre nós algo que nos faça vivos novamente. Nos dê energia. Às vezes o seu cansaço não é falta de descanso, é falta de trabalho para o Senhor. Às vezes o seu desânimo não é excesso de trabalho para o Senhor, é excesso de pecado e cuidado consigo mesmo. E a gente então clama a Deus: faz chover sobre mim, porque o meu coração está seco. Meu coração está seco. Eu preciso experimentar esse encontro precioso e maravilhoso com o Senhor. Como aquele leproso que voltou correndo para agradecer o Senhor. Porque o Senhor fez por ele algo que ninguém poderia e desejaria fazer.